Oi, professor. Olá, Isabelle Freitas, tudo bem? Tudo sim. Então, tá ótimo, Isabelle. Oi, professor. Olá, Heitor, tudo bem com Oi, você? doutor. Boa tarde. Oi, Boa Guilherme. tarde. Oi, professor. Olá, Guilherme e Oi, professor. olá, Valentina, tudo bem? Tudo sim, e você? Eu também estou bem. Que bom. Então tá ótimo. Olá, boa tarde para vocês todos da turma 93. Nós estamos iniciando mais uma live, a 10ª live desse período. E hoje essa aula é exclusivamente para fazermos uma retomada de tudo aquilo que foi feito no terceiro bimestre, tá? Primeiramente eu vou explicar nos slides aquilo que nós vamos trabalhar durante essa tarde e depois nós vamos, eu vou abrir para vocês falarem algumas questões, algumas dúvidas relacionado às notas do terceiro bimestre, ok? Então, primeiro eu vou apresentar o slide, vou conversar com vocês e depois vou abrir um espaço para as perguntas, tá bom? Vamos orar? Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno e que nós possamos ter a tua paz, o teu amor, a tua presença e que possamos sentir sempre Jesus Cristo no nosso coração. Protege a cada aluno em teu nome que te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vou compartilhar a tela com vocês agora sobre o contexto da recuperação, tá? Primeiro vamos trabalhar isso aqui, depois vou abrir para vocês as questões. Só esperando para abrir, para a gente já começar a trabalhar. Ok. Heitor, tá vendo a tela, revisão, superação, isso? Sim, tô vendo. Muito bem, obrigado. Só para saber se é isso aí que nós estamos trabalhando. Ok, obrigado. Então vamos lá. Essa revisão superação para a turma 91, 92 e 93, né? Vocês vão emprestar essa live para a turma 91, 92, para a atividade de hoje. Bom, quem tiver o seu livro em mãos poderá abrir lá no capítulo número 7. Essa aula, como falei para vocês, é uma aula de revisão e superação para o terceiro bimestre. Primeiro eu vou explicar tudo e depois vai ter um slide só para a gente tirar dúvidas relacionado ao terceiro bimestre, ok? Bom, se você já alcançou nota 10 no terceiro bimestre, fique à vontade para assistir a aula, tá bom? Bom, eu estou na página número 130. Quem tiver o livro, página 130. E lá na página 130 nós trabalhamos com vocês sobre a localização geográfica do continente asiático. E aí nós colocamos que ao norte nós temos o Oceano Glacial Ártico. Na parte leste, nós temos o Oceano Pacífico. Na parte sul, nós temos um pedaço do Oceano Pacífico e o restante do Oceano Índico. E na parte oeste, nós vamos ter os Montes Urais e o continente africano. Na página 131, nós falamos com vocês sobre a estrutura geológica e placas tectônicas. E ali no mapa da página 131, você pode observar as bacias sedimentares, né, que estão pintados em verde, os dobramentos recentes, em amarelo, os escudos antigos, em laranja, e
Depois nós vimos também a questão dos maciços antigos, que está na cor, por exemplo, rosa. Então aí nós estudamos com vocês essa configuração do continente asiático. Na página 132, nós estudamos com vocês as placas tectônicas e vimos, por exemplo, quando as placas tectônicas se chocam entre elas, né, ocorre um chocamento entre elas, ela vai provocar o quê? Vai provocar, por exemplo, maremotos, quando ocorre, por exemplo, nas águas oceânicas. E na parte continental, vai provocar o que nós conhecemos os terremotos. Então, nós temos na região do continente asiático mais de 6 placas tectônicas, que são muito importantes nessa região e está sempre em constante movimentação. Na página 133, você viu ali que temos uma faixa em rosa, que são o quê? Atividades sísmicas. Nós temos um complexo geral de atividades sísmicas que ocorre nessa localidade. E também apresenta uma grande porção, por exemplo, de pontinhos. E esses pontinhos significam o quê? Significam que nós temos vulcões. E são vulcões ativos que ocorrem no continente asiático. Lá na página número 134, nós vimos um mapa, e esse mapa ele vem falando as principais formas do relevo que nós temos no continente asiático. E aí você pode observar que nós temos, por exemplo, planície, temos planalto, temos montanhas e temos depressões, né? Então, na página 135 e 136, você pode observar, então, as principais formas do relevo. Então, nós citamos, por exemplo, planície, por exemplo, indo-cangética. Um exemplo. Planalto, nós falamos sobre o planalto do Deccan. Montanhas, falamos sobre a cordilheira do Himalaia. E depressão, nós falamos em Mar Morto. Então, nós citamos com vocês as principais formas do relevo que nós temos no continente asiático, que é planície, planalto, montanhas e depressões, e citamos os exemplos. Na página 136, 137, nós falamos sobre as principais bacias hidrográficas. E essas bacias hidrográficas foi comentada com vocês a sua importância econômica para cada região delas. E essa importância econômica é voltada, por exemplo, para a navegação, para abastecer as grandes cidades de forma de água para a população beber, voltada para a agricultura, voltada para a pecuária, também para as cidades e para as atividades industriais. Na página 139, 140 e 141, nós conversamos com vocês relacionado ao clima. E aí nós levantamos com vocês quais são as principais características de cada clima e falamos também sobre a importância do clima para o continente asiático. Mas nós falamos na página 141, né? Página 141 aqui, foi falado, por exemplo, sobre clima de monções, que é muito importante para o continente asiático. Por exemplo, monções de verão. Monções de verão são ventos quentes e úmidos que partem do Oceano Índico em direção ao continente asiático. Quando chega na Cordilheira do Himalaia, provoca chuvas. Então, um ponto favorável do monções de verão, que ele tem a presença constante de chuvas. E isso é muito importante para o processo da risicultura, que é a plantação do arroz. Agora, em contrapartida, né, nós temos monções de inverno, que são ventos frios e secos, que partem da Cordilheira do Himalaia em direção ao Oceano
Índico. E ao ir nessa direção, ele provoca a seca. Então, para a agricultura, chamado risicultura, ele é propício para a colheita do arroz. Na página 141, 142 e 143, nós comentamos com vocês as principais formas de biomas ou vegetação que temos no continente asiático. Aí nós citamos as principais características de cada uma delas, e você pode até observar no mapa da página 142 e 143, né? Tanto no mapa como também na tabela. Ali você pode observar as principais características de cada formação vegetal associando com o próprio clima, né? Então você viu ali esse contexto formado dos vegetais juntamente com o clima. Na página 143, 144 e 145, nós conversamos com vocês sobre as principais formações populacionais que nós temos no continente asiático. E aí foi comentado para vocês que, por exemplo, nós temos nessa região muitos rios. E esses rios deram a origem à formação de várias civilizações. Falamos do rio Nilo, né? Falamos no rio Indo, no rio Ganges, falamos no rio Tigre e Eufrates, que são principais rios que temos no continente asiático, e desses rios, eles foram o quê? Cultivando ao redor das mesmas, e depois dali eles partiram para onde? Eles partiram para formar bairros, vilas, e se tornaram cidades e civilizações. E aí, nas principais civilizações, nós temos do continente asiático. Gostaria de agora ver se alguém tem alguma dúvida relacionada ao capítulo número 7 que eu acabei de falar. Se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhuma questão, nós iremos então partir para o capítulo número 8. Nós primeiro fazemos uma revisão geral com vocês. Capítulo 8 nos diz, capítulo número 8, Ásia, aspectos demográficos e econômicos. Então vamos ver com vocês quais são os principais aspectos que nós temos dessa localidade. Professor? Sim, nós estamos falando aqui, estamos abrindo a página. Abriu a página 148, 169? Ok? Pode perguntar. Não? Então vamos lá. Na página 148, nós falamos com vocês sobre as principais regiões geográficas que nós temos no continente asiático. Aí você viu que nós trabalhamos isso conforme as tabelas. E as tabelas que foram trabalhadas, muita gente conseguiu tirar boa nota na tabela devido ao quê? Porque ele copiou, marcou, grifou, foi fazendo junto comigo e depois só foi digitar e tirou uma boa nota. Mas, infelizmente, tem alunos que não abriram nenhuma parte do livro e, infelizmente, não conseguiram fazer a tabela. Então, nós vamos agora trabalhar um pouco sobre o capítulo número 8 do seu livro, né? Então, vamos trabalhar um pouco relacionado a isso. Então, diz o seguinte, observe na página 148, né, que você acabou de observar aí, e na página 148 vai dizer o quê? Diz que diz o quê? Ali fala que
temos a região pintado de verde escuro, significando centro-norte. Depois você tem ali a parte rosa, significando a região de sudeste. Depois o verde mais claro, você tem ali o seguinte, o sul. Depois, em laranja, o Oriente Médio. E depois nós temos o quê? A parte em amarelo, extremo oriente. Então, na página 148, você viu que nós temos as principais formas e as principais regiões que fazem parte do continente asiático. Então, nós falamos em 5 regiões. Já na página número 149, nós falamos quais são, por exemplo, as principais religiões que nós temos no continente asiático. Por exemplo, centro-norte, nós falamos que tem o mundo islâmico. No sudeste, falamos que temos o mundo budista, o mundo muçulmano, o mundo católico, no caso, o mundo cristão, né? No sul, nós falamos do mundo hinduísta, islâmico e budista, né? Que nós comentamos com vocês. No Oriente Médio, nós falamos, por exemplo, que tem judeus, tem muçulmanos, né? E lá no Extremo Oriente, nós falamos em budismo, taoísmo, governo socialista, confucionista, cristão e shintoísmo. Na página 150, 151, 152, 153, nós falamos sobre a população urbana, né? E aí, lá na página número 152, nós colocamos, por exemplo, Singapura, Catar, Kuwait, Japão e Israel sendo as principais cidades em urbanização. Agora, Nepal, Sri Lanka, Camboja, Afeganistão e Tazaquistão, ali nós temos cidades nesses países que também têm o quê? Menor taxa de urbanização. Agora, na página número 154, quando nós trabalhamos com vocês, ali foi trabalhado o seguinte: sul da Ásia, nós colocamos na tabela 3 dos 5 menores IDHs. Quando falamos sobre a região centro-norte, nós falamos que o nível é médio. Quando falamos no sudeste asiático, nós falamos em IDH baixo. Quando falamos no Oriente Médio, na página 155, nós falamos que o IDH é alto, é médio e é baixo. E quando falamos no Extremo Oriente, nós falamos que o IDH é um padrão elevado e a China é emergente. Então, isso que acabei de falar da página 154, 155 e 156, era o quê? Eram questões que você iria colocar na tabela conforme o IDH, ok? Na página 158 e 159, nós falamos sobre as principais atividades de mineração que temos no continente asiático. E aí eu falei, 2 minerais você pode colocar em todos. Quais são os 2 que deveria colocar? Petróleo e gás natural. Petróleo e gás natural tem para todas as regiões. Então, se você colocou outros minerais, eu coloquei certo, porque eu observei isso aí. Mas petróleo e gás natural eram os minerais mais importantes que tem em todas as regiões do continente asiático. Na página 160, 161, 162, nós conversamos com vocês sobre agropecuária. Quando falo que nós conversamos com vocês, foi através das lives, foi através do YouTube, né? Nós pedimos para vocês pegarem um lápis, ou uma lapiseira, ou um marca-texto e ir grifando aquilo que nós estávamos lendo. Quem fez isso, logicamente, alcançou e tirou nota 10 nas tabelas. Mas tem gente que não entregou tabela também, né? Então, quais são os produtos
Lá do Centro-Norte, você deveria colocar 5 produtos da agricultura. Você podia escolher, né? Tinha 9 produtos, podia colocar 5. E 4 pecuária, tais como aves, bovinos, ovinos e equinos. O Oriente Médio, você colocaria 5 produtos agrícola e também 5 produtos da pecuária. Nós grifamos mais de 25 elementos, então só colocava isso aí. Na página 161, falamos sobre o Sul. O Sul também nós encontramos também mais de 20 produtos agrícolas, era para colocar só 5, e 6 produtos da pecuária, né? Que nós citamos com vocês nessas condições. Como bovinos, aves, caprinos, ovinos, búfalos, camelos, que dá total de 6. No Extremo Oriente, da página 161, nós falamos que você ia colocar 5 produtos agrícolas e depois os produtos como suínos, caprinos, ovinos e frangos, que são exemplos da pecuária. Sudeste Asiático, na página 161 e 162, você colocaria 5 produtos da agricultura e 2 produtos da onde? Da pecuária, né? Que no caso, frango e suínos. Agora, na página 162 até a página 163, 164, 165, 166, 167, nós citamos com vocês sobre o quê? Quais são as principais indústrias. Então, você colocaria 5 indústrias. Lá do Centro-Norte, que está na página 162, que grifamos com vocês. Na página 162, sobre o Oriente Médio, 5 também. No Sul, mais 5, na página 163. No Extremo Oriente, era só para colocar a sigla ZEE, né? Só é a sigla ZEE, significando Zonas Econômicas Especiais. Na página 165, você ia colocar 5 produtos de indústrias, que são indústria do Sudeste, né? E, finalizando essa parte dessa tabela, nós falamos sobre o turismo da página 167. Aí, na minha aula, eu dei exemplos e você podia tirar do livro, como também poderia encontrar no Google exemplo de atividades de turismo, ok? Com isso, você fez a tabela que estava valendo o quê? Nota 10. Agora, se você não fez as atividades, não tirou nota 10, então nós vamos ter o quê? As atividades de superação. E essas atividades de superação, você deverá fazer para alcançar nota 10. Lembra 9.3 que fizemos um combinado? Eu estou cumprindo o nosso combinado, mas parece que a 9.3, alguns alunos esqueceram do nosso combinado. Qual foi o combinado? No primeiro bimestre você tirou nota 10. No segundo bimestre tirou nota 10. E no terceiro se devia tirar o quê? Nota 10. Lembra que nós combinamos? Vamos ver quais são os alunos que vão tirar nota 30 pontos até o terceiro bimestre? Só que, infelizmente, muita gente não fez as atividades. E olha só o que vai ser feito a atividade. Pegue uma caneta, um lápis agora, ou o celular para tirar foto dessas páginas que eu vou mostrar agora, para você realizar para recuperação. Olha só, página 145, página 146, página 147, página 168 e página 169. Tirem foto dessas páginas que eu estou passando agora aqui. Essas são as páginas que você deverá fazer como recuperação para substituir a nota mais baixa. Tá? Aí você pergunta, professor,
eu tirei no terceiro bimestre nota 7. Não irei fazer recuperação. Então, lá na plataforma do Eclass, você deverá escrever: não irei fazer recuperação. Tá? Não, eu vou escrever: irei fazer recuperação e colocarei essas 5 fotos da página 145, 146, 147, 168 e 169. Agora, que dia que é para ser entregue essa atividade? É para ser entregue turma 91 no dia 1 de outubro. Turma 92, 6 de outubro. E a turma 93, dia 1 de outubro. Você vai pegar essas fotos, vai tirar essas fotos dessas 5 páginas e vai enviar na plataforma do Eclass. E vai escrever: fiz a recuperação, ou vai escrever: não fiz a recuperação, ok? Agora, nesse momento, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida relacionada àquilo que nós falamos agora, nesse instante. Perguntas? Guilherme Iqueda, tudo bem, Guilherme, com essas questões para você enviar para mim? Sim, né? Então, você pegue, você marcou as páginas, Guilherme? Vamos ver se Veja, procura a palavra-chave milagre econômico. Fala, Camille. Oi, professor. Abra a câmera para a gente ver a tua pergunta, faz favor. Não, professor, eu abri sem querer o microfone, não tem pergunta, não. Ah, tá bom, então. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, Fala, Guilherme. Abra a câmera para a gente observar. professor, é que assim, a minha câmera tá meio bugada, olha só. Então tá eu vou bom, não tem abrir. problema. Não tem problema. Pode ficar assim mesmo, Beleza. pode falar. Então, eu tirei 36 no terceiro bimestre, mas na média do anual eu tirei 77. Não, Eu não quanto consegui. você tirou no terceiro bimestre? Que nota? 36. Só que você tem que alcançar média 7, certo? Certo. Então você tem que fazer essa recuperação daquelas páginas que eu acabei de mostrar. Tá bom? Ok. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Por favor, agora é o momento de vocês perguntarem para que não fique dúvidas, porque amanhã é o dia que eu vou ver essas lições, tá? Essas lições vão ser observadas amanhã. Amanhã. Eduardo Monteiro quer perguntar? Eduardo? Mais alguém gostaria de perguntar? Se não tem mais nenhuma pergunta, nós iremos agora fazer a chamada dessa aula, tá? Então agora vamos colocar a chamada. Você, por favor, responda para ficar com presença na aula de hoje. Então, turma 93, Antônio Carlos. Antônio Carlos não, ele não está aí. Arthur de Lima. Presente, professor. Arthur de Lima vai fazer recuperação ou já está tudo bem? Já tá tudo certo, professor. Então não precisa fazer recuperação, é isso? Tô de boa. Então eu já coloquei N do ladinho para certeza. Arthur W. Cunha. Presente, ok, já vi você ali. Camille. Presente, professor. Ok, presente. Giovanni. Eduardo Monteiro, estou vendo ali. Elisa Moreira. Elisa. Professor, a Elisa tá em mudança. Ela tá se mudando de casa agora. Então, eu não posso dar presença, certo? Ela tem que justificar junto com a professora Marcele, tá bom? Certo? Beleza.
Ezequiel, Fernando, Gabriel Oliveira, Gilberto, Guilherme M, Oi. Guilherme I, Presente. Heitor, Presente, professor. Isabela, Presente. Isabelle, Presente. Isaac. Isaac não. João Augusto. Professor, Oi. o Gilberto pediu para avisar no WhatsApp do grupo que ele está presente na aula, mas o microfone dele está estragado. O Gilberto Marcel. Tá bom, coloquei justificado Isso. aqui. Tá lá. Obrigado. Isaac Alves. João Augusto. Eu, professor. Júlia Vargas. Eu. Lana. Laura Beatriz. Presente. Laura Heloise. Letícia. Presente. Liliane. Presente. Presente. Quem que falou presente? Laura H? Luana. Presente. Lucas. Melissa. Nathalie. Presente. Raíssa. Eu. Tel. Aqui. Ok. Valentina. Presente. E Sara Victoria. Sara Victoria. Não. Parabéns para quem respondeu a chamada. Alguém mais não respondeu que está presente? Muito obrigado pela sua atenção e que vocês tenham agora esse compromisso para realizar essas atividades para alcançar a nota 10 no terceiro bimestre. Olhem o vídeo, marquem as páginas, mande para mim para você tirar a nota, ok? Podemos finalizar a aula com Obrigado, oração. senhor. Fala, Guilherme M. Obrigado. Fala, Guilherme. Não? Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas, que o Senhor possa estar presente com cada aluno e que possa ter essa presença de realizar as atividades relacionadas à recuperação e possa alcançar seus objetivos. Muito obrigado por tudo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito Amém. obrigado pela Tchau, sua professor. atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Professor. Tchau. Oi, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.